Bom, então, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença dos professores, deixa eu só voltar aqui um minuto, os professores Sérgio Câmara, do professor Zé Cláudio, professor Adriano, professor Marcelo, agradecer os participantes e principalmente o professor Marcelo Lima por estar aqui presente. Desculpa, se eu falar, a professora Gabriela da Silveira, né? Também é mediadora da nossa mesa, o professor Thales Passos. Quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos de estarem aqui presente hoje, no nosso painel de encerramento desse nosso 8º seminário interinstitucional e internacional para a efetivação dos direitos humanos. Como nós falamos hoje na parte da manhã, foi muito oportuno o nosso seminário, apesar dessa pequena confusão que nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro, para não dizer o inverso, né? Que fez que a gente não pudesse ter o painel ontem, mas muito oportuno, porque exatamente nós estamos discutindo exatamente direitos humanos no momento que nós temos várias violações desses direitos sendo implementados, e é algo que a gente tem que ser discutido, né? E a segurança pública é algo que nos atinge a todos. Temos que achar um caminho para a segurança pública, mas, obviamente, esse caminho não pode ser fazendo com que sejam soterrados os direitos, né, das pessoas, né? Principalmente da população, que fica sem seu direito de ir e vir, né? Ficar presa, né, dentro de uma situação espremida entre as autoridades públicas e, obviamente, a criminalidade. Então, tu tem uma população ali, né, sem seu direito de ir e vir, sem seu direito de ir a um colégio, o direito à educação, o direito à saúde, porque o Estado, né, faz lá uma atividade, A, B ou C, né, dentro da sua comunidade, sem ter muita cautela com relação, ou quase nenhuma, com a população ali daquele momento, né, que ali convive dentro daquele momento que tá, daquela atividade, né, que está sendo, aquela operação que está sendo realizada. Então, eu acho que é um momento muito oportuno que a gente discuta isso. Então, apesar de toda essa modificação que nós tivemos que ter, do presencial para o remoto, graças a Deus existe a tecnologia para a gente conseguir fazer isso, mas acho que foi extremamente oportuno para que a gente pudesse discutir exatamente isso. Então, assim, eu, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, né, para o professor Marcelo, que vai dar a fazer a apresentação dos palestrantes do painel de hoje, que é sobre democracia em perspectiva, desafios contemporâneos entre participação, direitos fundamentais e crise institucionais. Então, o painel foi feito para o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, Marcelo, estou passando a palavra para ti. Obrigado, professora Tatiana. Agradeço imensamente a participação de todos e de todas. Queria destacar aqui um agradecimento especial ao professor Marcelo Lima, que aceitou o convite, ao professor Thales Passos, parceiro acadêmico também, a professora Gabriela Silveira, que está mediando a mesa, o professor Adriano Moura da Fonseca Pinto, que também está mediando a mesa, os nossos professores aqui, professor Sérgio, professor José Cláudio, tá, que estão aqui presentes, a professora Lília Nunes, que eu também vejo por aqui, e todos os que estão assistindo, nossos queridos alunos, né, colegas de outras instituições que estão por aqui também, alguns em deslocamento, como Eduardo. Eduardo, eu sempre cito você como exemplo, porque você se deslocou, né, de Minas para cá, e nós tivemos essa intercorrência ontem, não podemos ter feito, né, que impediu que fosse feito o evento presencial, mas você está aqui, está voltando para casa agora, e não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar e debater presencialmente essas questões. Bem, o painel, como a professora Tatiana destacou, é Democracia em Perspectiva, Desafios Contemporâneos entre Participação, Direitos Fundamentais e Crises Institucionais. Né, realmente é muito simbólico, já falei isso na parte da manhã, é muito simbólico a gente conseguir ter em tempo recorde, feita a transformação do formato presencial para o formato remoto, mas estamos aqui e vamos continuar discutindo direitos humanos. Não podemos entender como normal e exitosa uma operação policial que ceifa vidas de mais de 120 pessoas. Né? Com toda a crise que nós estamos vivendo em segurança pública, isso não pode ser considerado uma operação exitosa. Né? Enfim, porque não vai dar resposta
a crise que a gente vive. Enfim, é realmente difícil, né? Banalização da humanidade. Mas teremos oportunidade de debater quando tivermos mais dados, mais detalhes, né, sobre essas questões, que ainda tem muita coisa muito obscura, né? Muito complicado. Então eu vou apresentar os professores, professor Marcelo Machado Costa Lima, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, né, tem um currículo vasto, é doutor em Direito. Tá, o professor Thales Passos Oliveira, doutorando em Direito no PPGD da UF, também professor, pesquisador. A professora Gabriela da Silveira é doutoranda também no PPGD da UF, tá, é mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, né, querida parceira acadêmica também. O professor Adriano Moura da Fonseca Pinto, né, professor doutor, né, professor do programa de pós-graduação Estrito Senso, coordenador adjunto lá do programa da UNESA, professor do Unila Salle, a qual eu agradeço imensamente, e saúdo os demais participantes. Então, vou passar a palavra à professora Gabriela, que vai fazer o início aí das exposições, né? Passar a palavra para o professor Marcelo. Enfim, acho que é melhor passar a palavra para o professor Marcelo direto, porque aí ele já começa a exposição dele, depois o Thales, a Gabriela e o Adriano vão fazer as intervenções, né? Então, vou passar a palavra, sem mais delongas, professor Marcelo Lima. Professor Marcelo, muito obrigado, tá, meu querido? Eu é que agradeço muito. Marcelo, é uma honra participar aqui do 8º seminário, né, interinstitucional e internacional, que é muito bacana, né, para a efetivação dos direitos humanos na contemporaneidade. E, nesse sentido, eu cumprimento já a minhas organizadoras, os colegas pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes, né, as instituições, né, que certamente com parceria, e principalmente a La Salle, que se unem aqui virtualmente, né, por conta desse problema, assim, essa demonstração de fracasso das nossas políticas, né, e se unem nesse espaço aqui de reflexão sobre esses novos desafios, digamos assim, para reflexão sobre os desafios para a concretização de direitos humanos. Eu vou falar muito também de direitos fundamentais dentro de uma perspectiva um tanto quanto constitucional, e porquanto esse trabalho que eu vou apresentar, digamos, se tiver que dar um nome a ele, eu vou falar entre bricolagem e legitimidade. As práticas argumentativas, né, hermenêuticas, digamos assim, que, de uma certa forma, se utiliza o Supremo Tribunal Federal para a justificação dos direitos fundamentais. Essa pesquisa nasceu, então, com uma inquietação muito atual, né? Como é que o STF fundamenta suas decisões em matéria de direitos humanos, em matéria de direitos fundamentais, em uma sociedade profundamente pluralizada? O que se observa, em regra, é uma prática jurisprudencial marcada assim por múltiplas matrizes teóricas e metodológicas, muitas vezes utilizadas sem uma clara explicitação dos critérios de escolha. Essa multiplicidade que, no decorrer das minhas pesquisas, eu denominei como hibridismo metodológico, ou em uma chave mais crítica, né, bricolagem hermenêutica, ela é, ao mesmo tempo, um sinal de vitalidade do tribunal, mas um enorme desafio à coerência e à legitimidade das suas decisões. O objetivo central é compreender se essa diversidade metodológica reforça ou, na verdade, ela compromete aquilo que eu vou chamar de integridade do direito, e no decorrer aqui, usando o termo integridade nos termos que o do working se utiliza, e também falar um pouco se a visão de previsibilidade das decisões, legitimidade discursiva da jurisdição constitucional, se elas, de uma certa forma, resistem a essa posição.
Em outras palavras, é possível transformar essa heterogeneidade em um pluralismo metódico, efetivamente consciente? Então, eu organizei esse trabalho mais ou menos, seguindo mais ou menos as seguintes, digamos assim, etapas, essa fala, né? Primeiro, eu tento apresentar um contexto constitucional da pluralidade no Brasil. Depois, eu tento falar sobre as principais matrizes teórico-filosóficas da fundamentação judicial, principalmente aquelas utilizadas pelo STF. Em seguida, eu passo por um conceito de bricolagem hermenêutica, que eu entendo que o STF segue de uma forma maior. E, por fim, eu faço uma reflexão sobre legitimidade discursiva, né, desse discurso do STF, e os riscos também desse hibridismo e dessa bricolagem hermenêutica. Bom, a Constituição de 88, ela não foi apenas, entendo eu, um marco jurídico de redemocratização. Ela foi e continua sendo um projeto de reconstrução do Pacto Social Brasileiro, voltado para a compatibilização, né, da unidade institucional e diversidade dos sujeitos, culturas, identidades. Bom, o constitucionalismo de 88 assumiu um pluralismo como valor estruturante da democracia, o que é próprio das chamadas democracias substanciais que hoje a gente vive. A gente até tem que reconhecer, porque o Brasil não é uma voz monolítica, né? É um país de múltiplas vozes étnicas, culturais, religiosas, territoriais, morais. Essa questão da moralidade, das várias moralidades aqui num sentido mais amplo é muito importante. Isso não é um obstáculo, ou não vem sendo, ou não foi um obstáculo à unidade. Mas eu diria até que foi a própria condição de possibilidade. Então, nesse contexto, a legitimidade do direito depende menos da forma e mais da capacidade de dialogação social, ou seja, a capacidade, né, de dialogar com a sociedade. O juiz constitucional, nesse sentido, não pode ser um mero aplicador da norma. Ele tem que ser um tradutor institucional das demandas plurais e alguém, então, que precisa argumentar e, fundamentalmente, justificar publicamente as suas razões, né? Aqui surge um problema. Como é possível manter coerência e previsibilidade em um sistema tão plural quando cada caso parece exigir uma metodologia diferente? O Supremo Tribunal Federal atua na prática com múltiplas tradições teóricas. Em muitos casos, uma vertente pós-positivista que valoriza fundamentalmente aquilo que a gente chama de princípios, né, o que modernamente, tecnicamente, a gente chama de princípios, e que busca uma ponte entre o direito, e aqui a gente fundamenta em vários autores, inclusive brasileiros, mas do ponto de vista geral, aquilo que o Dworkin e o Alex, Robert Alex, trabalham na perspectiva técnica do direito. Ou seja, a visão principiológica não necessariamente igual dos dois, e eu sempre falo isso, isso é um ponto importante, que nós separemos, na verdade eles têm uma visão diferente, mas que, de uma certa maneira, principalmente no sistema jurídico brasileiro, vem sendo consumido como situações muito semelhantes. Mas eu acho que ajudam, as duas concepções, elas andam e caminham se reconstruindo. Outras vezes, nós até observamos traços, por incrível que pareça, traços justnaturalistas. Eu falo por incrível que pareça, porque parece que o pós-positivismo veio a substituir uma posição justnaturalista, e eu entendo que, especialmente em decisões fundadas na dignidade da pessoa humana, ela reaparece, aparece muito fortemente, como um valor até anterior e superior à ideia legal, né, à ideia de lei. A gente encontra influências críticas interculturais, hoje bastante
ventiladas, é um tema que particularmente eu gosto, autores como Axel Honneth, Nancy Fraser, o próprio Boaventura de Sousa Santos, que são visíveis em casos que envolvem grupos minoritários, grupos vulneráveis. O fato é que essa pluralidade de fundamentos gera o que eu denomino de pluralismo metódico consciente, quando o STF reconhece e justifica essa combinação. Mas também ela pode ser, ou se converter, em uma bricolagem hermenêutica, que é quando são utilizados diferentes métodos sem uma explicação teórica. O STF, portanto, oscila. Ora aplica uma leitura legalista, ora uma ponderação de princípios, ora uma abordagem pragmática ou sociológica, que certamente hoje, no dia de hoje, foi a que mais ouvida na televisão, através das autoridades públicas, uma visão pragmática que desconsidera completamente outras linhas argumentativas extremamente relevantes no Estado de Direito. E é justamente nessa oscilação que se revela tanto a riqueza quanto o risco desse nosso modelo constitucional. O termo bricolagem, que foi trabalhado por Derrida, por Lévi-Strauss, na verdade, é aquele que estabelece assim que sem plano prévio, e até tentando explicar um pouco aqui, sem plano prévio, ele utiliza os materiais que estão à disposição. Então, são conceitos herdados, fragmentos de teoria, para criar algo novo. No direito, isso significa que o intérprete nunca cria do zero, ele está sempre reorganizando princípios e argumentos herdados da tradição. Essa bricolagem, a meu juízo, pode até ser virtuosa quando ela é guiada com consciência teórica, quando ela é guiada com rigor argumentativo, mas ela também pode ser extremamente problemática quando ela se transforma numa colagem aleatória que enfraquece a própria racionalidade da decisão. A pergunta que orienta esse trabalho, então, nesse sentido, é justamente essa, né? Até que ponto esse hibridismo metodológico que o STF se utiliza representa uma abertura democrática e até que ponto representa aquilo que hoje muita gente fala e vem sendo muito discutido no sistema jurídico brasileiro, uma certa arbitrariedade hermenêutica, uma certa arbitrariedade no processo de interpretação normativa. Para ilustrar essas questões, eu analisei 5 decisões paradigmáticas do STF, cada uma delas revela de modo próprio a tensão grande entre coerência e publicidade, digamos, e pluralidade, né? Vamos trabalhar assim, entre coerência e pluralidade. Os métodos plurais, que a um determinado momento não se adequam a uma ideia, a um conjunto coerente. Eu analisei, por exemplo, a questão da união homoafetiva, que é a famosa DI, que ela é uma decisão... Aliás, eu peguei os últimos 15 anos, depois eu separei 15 decisões paradigmáticas, depois tentei transformá-las em 10 e depois em 5, e, de uma certa maneira, todas apresentam, eu apresento 5 aqui por conta da questão temporal, mas aqui o STF reconheceu que a união estável entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, foi um julgamento que, foi até um julgamento que nós devemos considerar extremamente humanista, e sendo que o voto do ministro Aires Brito, um dos ministros mais, digamos assim, mais próximos às ideias humanistas e de direitos humanos, dessas últimas composições do STF, ela, na verdade, esse voto combina uma leitura teleológica com uma leitura axiológica da Constituição. Ponderação de princípios, forte apelo moral, e a decisão foi coerente com a ideia de dignidade e de igualdade.
mas em nenhum momento ela explicita o método. Por exemplo, por que a ponderação prevaleceu sobre os outros caminhos? Vejam que nós estamos fazendo um elogio à decisão, à posição final da decisão, mas no fundo não houve uma explicitação. Por que no processo, até porque nós estamos diante de uma mutação constitucional, por que houve e quais foram os métodos utilizados? Indo mais adiante, por exemplo, no julgamento das cotas raciais, a Corte brasileira consolidou a igualdade material, o princípio de justiça social, e foram usados, na oportunidade, 3 registros. Eu estabeleço aqui, sem tempo, para explicitar mais sobre cada um deles. Aquilo que a gente chama de sistemático finalístico, aquilo que a gente chama de empírico sociológico, e aquilo que a gente chama de pragmático consequencialista. O STF, na oportunidade, trouxe para falar das ações afirmativas, né? Ele discutiu isso tanto numa RE quanto numa DPF. Ele trouxe dados do IBGE e do IPEA, e também dialogou com uma teoria do reconhecimento do Axel Honneth e da Nancy Fraser. E, nesse sentido, ele conseguiu uma decisão de bricolagem, a meu juízo, virtuosa, sensível ao contexto social em que se vive no Brasil. Mas, novamente, em nenhum momento, ele explicita como esses métodos, todos que, de uma certa forma, configuram a sua decisão, como esses métodos se articulam. Qual é o meu problema e o que eu levanto aqui como problemático? É que isso reduz a replicabilidade teórica da decisão. Esse é um problema para mim, atacando uma das questões fundamentais, que é a coerência com as demais decisões que virão e com a própria ideia de segurança jurídica. Outra questão também muito interessante foi a do aborto de fetos anencéfalos, né, ou anencefálicos, que foi um dos julgamentos mais complexos do ponto de vista ético, porque o STF reconheceu o direito da gestante à interrupção da gravidez de feto anencéfalo, com base na ideia de dignidade, na ideia de autonomia e na ideia de saúde. Essa decisão ela reuniu argumentos médicos, biomédicos, jurídicos, dentro desse quadro que a gente está aqui considerando como uma verdadeira bricolagem entre os diversos saberes, extremamente transdisciplinar, uma decisão que, nesse sentido, é muito, eu diria que é muito bem-vinda. Todavia, ela comprometeu a previsibilidade por também não deixar claro um critério hierárquico entre os fundamentos utilizados. Trago também uma quarta decisão, que foi a questão dos povos indígenas no momento da pandemia, né? Esse caso é exemplar de algo que também a mim, é algo que é um tema que também a mim me faz, que é do meu máximo interesse, que é o constitucionalismo intercultural. O STF reconheceu a vulnerabilidade estrutural dos povos, né, dos povos indígenas, e determinou medidas protetivas em plena pandemia. A decisão, na oportunidade, uniu interpretação sistemática, diálogo com o direito internacional, um argumento estrutural e reconhecimento, inclusive, das cosmovisões indígenas, e não deixou de ser, nesse sentido, uma leitura ética, uma leitura inclusiva, inspirada, inclusive, ou inspirada nessas teorias do reconhecimento, né? Aquilo que é tão caro para os teóricos do multiculturalismo, né, que tratam do reconhecimento como uma das categorias fundamentais. Mais uma vez, entretanto, sem uma explicitação metodológica, ela não permitiu que se entendesse como o tribunal conciliou norma, princípio, contexto social. É tudo, como diria até um aluno meu,
Esse aluno, ele é um aluno muito especial e foi um orientando meu, ele dizia que era uma decisão à la carte, né? Você decide à la carte. Depois também tivemos a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Talvez o exemplo mais, eu diria, mais nítido de bricolagem tensional. A corte se dividiu quanto à laicidade do Estado e, por um único voto, prevaleceu a tese da laicidade cooperativa. Os votos misturaram argumentos históricos, ponderações morais, uma leitura consequencialista e produziu uma decisão inovadora, mas particularmente acho que conceitualmente confusa. Inclusive, dentro de sala de aula é difícil explicar razoavelmente bem digamos assim, o conteúdo final. Esses 5 casos, eles, de uma certa forma, mostram um mesmo padrão, né? O STF atua entre integridade e contingência, né? Deixa eu rapidamente, em um segundo, eu vou tentar rapidamente falar o que eu estou entendendo por integridade, porque eu estou seguindo a teoria do Dworkin, do Ronald Dworkin. Integridade seria alguma coisa relacionada a que uma decisão ela tem que ter um certo processo de respeito às decisões anteriores e demonstra, isso aqui muito sinteticamente, né, gente, por favor, né, porque o Dworkin, obviamente, estabeleceu isso de uma forma categórica e muito interessante. Mas ele fala disso para dizer assim, é como se você lesse um livro. Você, para entender o capítulo anterior, ele tem que fazer conexão com o capítulo que você está lendo, que vai fazer conexão com o capítulo que virá a seguir, de forma que o direito também teria que ser assim. Cortes abruptos tornam o direito, tornam difícil uma compatibilização entre justiça e segurança, que talvez sejam os 2 grandes pilares do direito. Mas o fato é que, quando eu falo que ele atua entre integridade e a contingência, ele às vezes decide até com sensibilidade social, mas com fragilidade metodológica em conteste. Com base no autor também, que eu gosto muito, que é o Jürgen Habermas, e o Dworkin, eu sustentei nesse trabalho, que na verdade eu estou apresentando um pouquinho desse estudo que eu apresento para vocês, que a legitimidade das decisões não depende somente da autoridade institucional, mas também da qualidade do discurso que as justifica. Em sociedades plurais, a decisão, então, nesse sentido, ela precisa ser comunicativamente aceitável. Ou seja, ela tem que estar fundamentada de forma transparente, tem que estar fundamentada com transparência, mas também acessível à crítica pública. Quando o STF recorre a diferentes métodos sem explicá-los, ele enfraquece o controle democrático e corre o risco de se tornar, como até diria o Jürgen Habermas, um poder contra-explicativo. O que eu estou propondo, então, é uma autoconsciência metodológica, né? Que cada decisão indique, ao menos, quais métodos foram utilizados e por quê. A fundamentação judicial ela tem que ser, ou deve ser compreendida como um instrumento de prestação de contas e de confiança democrática. Gente, aqui para não me estender mais, porque né, tem outras falas e ainda tem, eventualmente, algumas possibilidades da gente manter aqui o diálogo. Em síntese, a análise das decisões do Supremo Tribunal Federal mostram que essa bricolagem hermenêutica é um fenômeno real, recorrente, eu diria até incontornável, mas ela reflete a complexidade de um constitucionalismo
mas evidentemente também revela riscos inquestionáveis. O grande desafio é transformar essa heterogeneidade inevitável numa visão plural, do ponto de vista metodológico, consciente. A autoridade da corte, a gente sabe, ela não deriva apenas do seu posicionamento hierárquico superior, do seu posicionamento institucional superior. Mas ela tem que observar, de uma certa forma, ela depende também da força racional das justificações que ela apresenta, da capacidade que ela possui de construir razões públicas que possam ser compreendidas e debatidas pela cidadania. Em uma sociedade plural, o Supremo Tribunal Federal não pode apenas decidir, né? Ele tem que convencer. Ele tem que convencer pela razão, e não apenas por esse poder que ele possui como Corte Suprema, como numa visão hobbesiana, né? Ele não é o Leviatã, ele, no mundo atual do agir comunicativo, certamente isso não cabe mais. É justamente aí que a bricolagem, nesse sentido, ela pode superar essas fragilidades e pode até se tornar uma virtude. Mas, para isso, deve ser acompanhada de consciência teórica, transparência e compromisso democrático. Senhores, finalizo minha fala agradecendo enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo referência também à minha amiga Gisele Peregrino, que está aqui, tá? E agradecendo mais uma vez ao Marcelo, ao Adriano, à Tatiana, que não lembrava de mim, mas eu sempre lembrarei de você, Tatiana, é uma brincadeira, e espero estar aqui em próximos eventos. Muito obrigado. Isso não irá mais acontecer, professor. Vou sempre lembrar do senhor. Vou mandar uma foto minha para você, Tatiana. Marcelo? Estou aqui, tá? Tá, pois não, agora professor estou aguardando o outro Marcelo, né? Eu vou... Irmão Jardelino, o senhor está na sala? Sim, estou aqui. Então eu vou passar a fala para o irmão Jardelino, nosso reitor da nossa instituição, antes de eu passar para os outros palestrantes. Irmão, boa noite. Posso falar? Sim. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero me desculpar que eu deveria estar no início, na abertura desse dia. Infelizmente, por um compromisso que se prolongou um pouco a mais do que aquilo que estava previsto, não pude estar aqui, mas eu gostaria de saudar a todas as autoridades aqui presentes, sejam elas institucionais, as nossas instituições parceiras, também os nossos professores, educadores da nossa instituição, mas também das instituições parceiras, os conferencistas, particularmente o professor Marcelo, que eu tive o privilégio de poder estar escutando todo o tempo, porque no momento em que eu entrei, o senhor já estava começando a sua conferência. Mas também saudar os estudantes, e certamente não serão só estudantes da nossa instituição, eu vejo que já passam de 100 pessoas aqui na sala, isso me alegra, e ver que esse seminário ele tem sua importância, já estamos no nosso 8º seminário, ele é internacional e interinstitucional, isso também é um acréscimo que se dá às atividades que se realizam em nossas instituições educativas. Eu até escrevi aquilo que eu queria dizer, porque eu acho que isso nos facilita um pouco, fazendo o link daquilo que é a temática do seminário. Eu escrevi assim, os temas que estão sendo refletidos neste 8º seminário são temas urgentes, desafiadores do nosso tempo, que é a efetivação dos direitos humanos. Sabemos que houve a proclamação lá em 1948, mas
De lá até aqui já se avançou bastante, sim, mas ainda temos caminhos a serem percorridos. Em um mundo marcado por crises políticas, econômicas, sociais, ambientais, os direitos humanos permanecem como um farol ético, civilizatório, que orienta nossos esforços em direção à dignidade, à liberdade e à justiça. No entanto, a efetivação dos direitos humanos ainda é um desafio do cotidiano, constantemente tensionado por novas formas de desigualdade, pela desinformação, pelo enfraquecimento das democracias e pela erosão da confiança nas instituições. Refletir, portanto, sobre a soberania, a democracia e o acesso à justiça, que são temáticas transversais que são desse seminário, é reconhecer que a defesa dos direitos humanos não pode ser compreendida de maneira abstrata. A soberania, quando pensada a partir da dignidade humana, nos convida a repensar o poder como responsabilidade, como o poder como responsabilidade compartilhada e não como dominação. A democracia, mais do que um regime político, é um modo de convivência que se renova no diálogo, no respeito, na escutativa. E o acesso à justiça é o caminho que transforma direitos proclamados em direitos vividos, a ponte que conecta a lei e a realidade das pessoas. Desejo, em nome pessoal, mas particularmente em nome da nossa instituição, e eu acredito que também em nome das instituições que participam desse seminário, que seja, portanto, um espaço de diálogo e reconstrução, onde possamos não apenas diagnosticar os desafios, mas também imaginar novas possibilidades de efetivação dos direitos humanos. Que a escuta ativa, o debate e a cooperação que aqui se realizam fortaleçam nossa capacidade coletiva de transformar a realidade onde nós nos encontramos. Por isso que desejo que esse seminário seja fecundo em reflexões, em aprendizados, mas, sobretudo, em compromissos éticos que possam inspirar novas práticas em prol da dignidade humana. É isso que eu escrevi, professora Tatiana, os nossos professores que me conhecem e outros de outras instituições. Eu quero efetivamente que esse seminário ele seja uma oportunidade de reflexão acadêmica, mas que também ele se torne realidade nos nossos lugares onde nós atuamos. Obrigado aos conferencistas, na pessoa do professor Marcelo, que me antecedeu, que iniciou, mas toda essa disponibilidade de compartilhar conhecimento, trazê-los para os nossos estudantes, pois os estudantes de hoje serão os profissionais do amanhã, e aí nós precisamos prepará-los bem. E graças a tantas pessoas que nos ajudam a trazer experiências, vivências e conhecimentos da sua realidade, nós estamos preparando boas pessoas e bons profissionais. Muito obrigado e um bom seminário a todos. Muito obrigada, irmão, pelas palavras. O seu apoio ao nosso seminário é algo que sempre nos deixa muito felizes, porque sem apoio institucional, a gente sabe que a gente não conseguiria chegar ao 8º seminário, e com certeza iremos para o 9º ano que vem, e mais o 10º, e assim seguiremos. Que sem a gente fazer uma discussão acadêmica de temas tão importantes, a gente não vai conseguir transformar a nossa sociedade, que é o objetivo da educação. Muito obrigada, irmão, pela sua fala. Muito obrigada mesmo.
Professor Marcelo Lima, eu quero agradecer as suas palavras, é que como o irmão estava na sala, parabéns pela sua fala, eu chamei o irmão, e agora eu vou chamar o nosso outro palestrante da noite, o professor Thales Passos de Oliveira. Boa noite a todos, boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar, né, meus colegas, são dois professores Marcelos, né, na verdade, tem meu colega palestrante Marcelo Lima e o meu professor, né, e orientador Marcelo Pereira, agradecer pelo convite, e eu costumo dizer que eu fui muito sortudo, né, com esse encontro acadêmico com o professor Marcelo, que é um professor admirável, admiro muito a trajetória do professor Marcelo. E professora Tatiana, não a conheço pessoalmente, mas é um prazer estar presente aqui, ao reitor, também é um prazer conhecê-lo, a minha colega Gabriela, né, de doutorado, e o que eu vejo aqui na minha tela, o professor Adriano também, que eu acho que foi meu colega no mestrado do PPG-JA, eu acho que a gente foi até da mesma turma. Então, quero cumprimentar a todos, né, agradecer mais uma vez o professor Marcelo pelo convite, e eu sei que a gente tinha programado um encontro presencial, toda a programação, mas os legados da pandemia, né, também teve um lado positivo da gente poder se reorganizar de uma forma tão rápida, né, e para mim é uma honra poder participar desse diálogo sobre um tema que, mais do que nunca, né, nos traz uma reflexão jurídica e política que é contemporânea. O tema que me coube aqui abordar trata, na verdade, de um importante desafio que está também muito relacionado à fala do professor Marcelo Lima, que é a relação existente entre a probidade e a confiança pública dentro desses desafios contemporâneos para a efetivação dos direitos humanos. Nós vivemos uma época que é marcada por uma aparente contradição, né? De um lado, nós temos um modelo democrático, que a gente dispõe de eleições irregulares, né, e de um sistema de freios e contrapesos, e um ordenamento jurídico que a gente tem como escopo principal a tutela de direitos humanos, né, compreendidos dentro do ordenamento jurídico, direitos fundamentais. E, de outro lado, a gente verifica que cresce, né, a sensação de que as instituições elas não correspondem às expectativas sociais. E, muitas vezes, nós vemos a repetição de discurso de descrédito nas instituições públicas. Muitas vezes, ainda, né, atualmente, permeado por um cenário de desinformação, que acaba gerando essa crise de confiança. O que a gente tem é que essa crise ela não decorre apenas de fatores conjunturais, né, mas de uma percepção social, principalmente pela falta de ética e um certo distanciamento entre governantes e governados. Na verdade, quando os cidadãos, né, perdem a confiança de um Estado que se espera que seja impessoal e transparente, acaba se rompendo um vínculo simbólico que sustenta esse pacto democrático. E, nesse sentido, a gente tem, né, a Constituição de 1988, que lá no seu artigo 37, ela veio a consagrar o princípio da moralidade administrativa, como um princípio que foi elevado como valor jurídico e ético da ordem republicana. Mas ali a gente tem, não é só um preceito deontológico, a gente tem um dever jurídico constitucional que ele acaba vinculando toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, e impõe aos agentes públicos o dever jurídico de agir dentro de determinados padrões principalmente de integridade, honestidade e em prol, né, do interesse público. E dessa forma a gente tem a probidade, né, se traduzindo nesse cenário como um ideal republicano que emana do poder do povo, deve ser exercida em nome do povo e não em proveito pessoal, né? E aí nós temos lá a clássica lição do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele fala que a moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, né? Já que a moralidade administrativa, diferente da moral comum, ela tem uma nota diferenciada que determina que o administrador público ele seja capaz de observar determinados padrões de
de conduta que, se forem violados, acabam se revestindo de um caráter de ato ilícito, né? Ganham a ilicitude. Nesse contexto, a gente tem a improbidade, acaba sendo a improbidade, né, como uma forma qualificada de se violar a Constituição, já que a partir disso se atinge não só a confiança pública, mas também, por consequência, o princípio democrático. E aí a gente tem o seguinte, uma síntese, né? Não há democracia sem confiança e não há confiança sem probidade. A probidade ela acaba sendo um instrumento que pretende dar credibilidade às instituições, né? Daí a importância da gente ter um diploma repressivo, que a gente tem, que elenca, né, nos artigos 9, 10 e 11, a lei de improbidade, os atos de improbidade como uma... traz os atos de improbidade, né? No artigo 9, 10 e 11, atos como fraude, uso indevido de recurso, e esses atos nada mais representam do que a subversão do sentido republicano da gestão pública. Cada ato ímprobo, né, que a gente tem previsto ali, tipificado na lei, em última instância, ele acaba se tornando uma ruptura desse pacto de confiança. Daí a importância da gente pensar em transparência administrativa, mecanismos de accountability e principalmente de participação social, né, que são instrumentos que a gente tem instrumentos mais concretos que permitem essa reconstrução dessa confiança. Aí aqui eu acho importante destacar que no ordenamento jurídico brasileiro a gente tem alguns diplomas normativos, né, que são voltados à proteção da probidade. O principal deles, que seria a Lei 8.429, né, que sofreu importantes modificações pela Lei 14.230, de 2001, principalmente no tocante ao elemento subjetivo para a caracterização do ato de improbidade. Temos a Lei de Acesso à Informação, né, que consagrou ali a transparência no âmbito dessa temática. Temos a Lei de Anticorrupção, né, que responsabiliza pessoas jurídicas por atos lesivos à probidade. E temos aí, mais recentemente, a ênfase, né, em políticas de integridade e de compliance, né, principalmente nas contratações públicas. Esses instrumentos, quando a gente pensa nesses instrumentos, por si só eles não trazem resultados. Eles precisam vir acompanhados de uma cultura institucional de integridade. E aí é nesse aspecto que eu faço uma ligação com a fala anterior, né, do professor Marcelo, que quando a gente começa a questionar o próprio papel do Poder Judiciário, inclusive quanto à falta de racionalidade, né, nas suas decisões. Eu sei que o professor Marcelo trouxe algumas amostragens, né, do juiz Bricoleur nas decisões do Supremo, e esse cenário ele não é muito diferente quando a gente fala das decisões do STJ, principalmente nos atos de improbidade. O STJ, principalmente entre as suas turmas, tem divergências graves sobre o contorno do que configura ou não configura o ato de improbidade. Então, decisões da mesma turma, decisões que apresentam fortes contradições na mesma turma, entre as turmas diferentes. A gente consegue traçar um desenho de que uma turma do STJ é muito mais punitivista do que a outra. Então, como o professor Marcelo citou na fala dele, que eu acho extremamente relevante, né? A autoridade da decisão, ela não vem só por si só da instituição que a proclama, mas sim da própria qualidade do discurso. E isso é algo bem relevante da gente se pensar, principalmente quando a gente começa a traçar caminhos, né, para o fortalecimento da probidade e do tocante que a gente fala aqui da confiança pública. E aí, assim, eu quero destacar só alguns pontos relevantes de alguns caminhos, né, que não são nenhuma novidade, são caminhos já existentes, são instrumentos já existentes, mas que, como dito, precisam ser aperfeiçoados.
O primeiro deles, a gente tem a formação ética, né, de agentes públicos, que é um compromisso do agente público à integridade. Esse compromisso precisa ser incorporado até o exercício cotidiano da sua função pública. Isso não é uma preocupação que permeia o exercício dos cargos públicos em geral, né? O fortalecimento de mecanismos de controle, que a gente já tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral, que são mecanismos de controle que a gente tem e que também demandam o seu aperfeiçoamento. Políticas de integridade, né, a criação de programas de compliance público, códigos de ética, comissão de integridade. E um quarto ponto, né, sem prejuízo de outros, mas assim, dentro dessa temática discutida aqui, uma responsabilização equilibrada e efetiva dos agentes públicos, que é justamente esse questionamento que a gente faz nas decisões, principalmente do STJ, quando a gente fala de uma corte superior e denominada corte cidadã responsável pela uniformização da legislação federal infraconstitucional, o que não acontece. Então, assim, esses caminhos, eles não eliminam de uma vez os atos lesivos à probidade, mas aos poucos o seu aperfeiçoamento consegue reconstruir, né, essa confiança pública e consolida, por consequência, essa legitimidade democrática das instituições. A gente tem que, em resumo, né, a moral ela é a primeira das forças públicas que a gente tem, mas em acréscimo a isso, a gente pode pensar que sem moralidade o direito se esvazia, né, e sem probidade a democracia acaba se enfraquecendo. Então, senhoras e senhores, essa assim, era a síntese, né, da minha fala, e quando a gente pensa, né, em reconstrução da confiança pública, que é algo que tem sido colocado em questionamento nesses últimos anos, sem dúvida talvez o maior desafio, né, das democracias contemporâneas. E nesse tempo de polarização que a gente vive, reafirmar a probidade é reafirmar o próprio sentido do Estado Democrático de Direito. E, nesse contexto, eu devo destacar que as instituições elas precisam se recordar de que a transparência ela não é um fardo, mas ela é um respeito, uma forma de respeito ao cidadão. E pensar que cada servidor, cada magistrado, cada parlamentar, gestor público, né, no seu sentido amplo, ele seja capaz de fortalecer a sua percepção, né, na sua conduta individual, no dia a dia, sobre a sua confiança no exercício do seu cargo, e que isso possa se reverberar, né, em uma confiança coletiva para o fortalecimento da nossa democracia. É isso, muito obrigado, agradeço a atenção de todos, e é isso, obrigado. Professor Tales, muito obrigada pela sua fala. Eu vou passar, então, para a nossa primeira mediadora, a professora Gabriela Silveira. Boa noite a todos. Me escutam bem? Sim. Ótimo. Eu queria muito agradecer ao convite para participar do evento, ao professor Marcelo Almeida, à professora Tatiana, toda a organização do evento pelo convite. Ele é sempre realizado, não é a primeira vez que eu participo, e posso dizer que em todas as vezes que estive presente, são sempre debates muito qualificados, com temas contemporâneos, e para mim é sempre um prazer poder participar dessas trocas e aprender. Reitero também meus elogios, os elogios feitos pelo Tales ao professor Marcelo, que também é meu orientador, que ele transborda essa qualidade profissional para ser uma excelente pessoa, com generosidade, que para mim é um pilar de um bom educador, né? Que é sempre poder trocar e nos ensinar. Bom, sendo o eixo desse seminário os aspectos relacionados à democracia, a gente, tal como falado no início, não poderia deixar de conversar a respeito da conjectura atual, que fez com que nossos trabalhos fossem remotos e que vem cooptando esse lexo de guerra que é utilizado em políticas internacionais para adotar tribunais de exceção e está sendo utilizado no atual momento pelo executivo doméstico. Então, a gente tem visto condenações, execuções sem observância
princípio do devido processo legal, que é o pilar justamente do Estado democrático. E em razão desse cenário que se instaurou, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha solidariedade às famílias daquelas pessoas que não conseguiram obter do Estado o que se espera dele, minha esperança de que o Estado, em um futuro, apresente-se de forma diferente aos algozes que persegue, e não de maneira igual ou pior, mostrando realmente aquelas pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade uma alternativa não violenta. Queria também ratificar a ideia apresentada pelo professor Jardelino do meu desejo de construção da ideia democrática arrimada na educação, parabenizar ao Marcelo e ao Thales, que trouxeram um aspecto dessa insegurança para um âmbito da insegurança jurídica que a gente vivencia nos nossos tribunais, vivencia enquanto juristas, sem saber que caminho, inclusive metodológico, que caminho seguir, que muitas vezes se aproxima dessa subjetividade que a gente busca afastar por meio de decisões, mas que, infelizmente, a gente ainda não somos pessoas julgando outras pessoas. Agradeço mais uma vez a participação, ao convite e as trocas. Passo a palavra ao professor Adriano, Marcelo. O professor Adriano. Bom, muito boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar os presentes aqui, nossos professores, nossos alunos, pesquisadores, o nosso magnífico reitor, irmão Jardelino. Saudação em vê-lo aqui no ambiente virtual, em detrimento aí à nossa humanidade e presencialidade semanal. Gostaria de agradecer imensamente a professora Tatiana, ao professor Marcelo Pereira de Almeida, pelo convite de poder mais uma vez integrar esse evento que já está calendarizado na ambiência educacional dos direitos humanos e da democracia, no nosso cenário nacional e internacional, com as nossas instituições colaboradoras, e que enviam seus professores, seus alunos com resumos. Essa troca, tanto nacional quanto internacional, tem sido muito frutífera. Professor Marcelo Pereira, professor Marcelo Lima, o mesmo, e outros colegas aqui, temos tido a oportunidade de participar desses eventos, dessas atividades no Brasil e no exterior, e também no ambiente remoto. Gostaria de saudar também, em especial, o Thales, né, querido amigo e companheiro de turma lá do mestrado em Justiça Administrativa, que foi um momento bastante importante e elucidativo, até um pouco com essa temática, pelo trabalho que lá desenvolvi. Mas eu não poderia deixar de dividir aqui com o nosso público, nossos alunos que estão aqui assistindo, com os nossos palestrantes, professor Marcelo Lima e professor Thales, né, no dia de hoje, algumas provocações ou ideias com relação ao estágio, né, da nossa democracia. De fato, nós temos, né, uma crise institucional muito simbolizada por alguns comportamentos de algumas das instituições que nós temos na nossa democracia, formalmente falando, e que nos limitam à chegada a uma democracia substancialista, como o professor Marcelo Lima gosta de sustentar. Nós temos forma de democracia, nós temos uma quantidade enorme de normas jurídicas, em especial leis, né, regulamentos, decretos, portarias, que sustentam uma democracia formalista. Do ponto de vista da estética, da organização, é tudo muito lindo, é tudo muito significativo, impressiona, inclusive, professores acadêmicos, né, de outros países que a gente interage sobre esse tema, mas a operacionalidade dessas instituições, por algumas das razões que o professor Marcelo principalmente apontou aqui mais cedo, e com o déficit no campo da ética, da prática, da moralidade que o professor Thales complementou, deixam muito a desejar o que nós temos por constitucional no Brasil, o que nós temos por materialmente ser a proteção ou a tutela dos direitos humanos, né? O professor Marcelo Pereira mais cedo falava, ainda estamos aqui, apesar dos eventos de ontem, eu diria, nós ainda estamos aqui falando em direitos humanos, como o irmão Jardelino também mencionou. Ou seja,
Nós precisamos ainda destacar os direitos humanos como se fosse alguma coisa extraordinariamente diferente daquilo que a gente vive. Porque, de fato, em grande parte daquilo que o Estado não consegue nos entregar, nós temos essas carências de direitos humanos e, considerando o formato da nossa Constituição de 1988, os nossos direitos fundamentais. E ocorre um fenômeno muito interessante quando, em sala de aula, na teoria da Constituição e até mesmo em jurisdição constitucional, que é a turma que hoje à noite, né, ainda se tem, depois do evento, que é a percepção que eu tento dividir aos nossos alunos de como isso replica nos 5 anos do nosso curso de graduação em Direito. Porque, devido à quantidade de direitos fundamentais que nós constitucionalizamos no texto maravilhoso, originário e nas emendas constitucionais, boa parte dos direitos que nós trabalhamos nas demais disciplinas do curso são direitos constitucionais. Afetam direta ou indiretamente os direitos humanos. E nós não conseguimos realizar essa entrega. Conversar com um pesquisador, com um professor de fora, por exemplo, no âmbito do direito português, do direito espanhol, de que alguém precisa judicializar o acesso à saúde, é difícil para ele compreender. A gente precisa falar 1, 2 vezes que para o sujeito ter uma ambulância, uma transfusão, um exame, ele precisa judicializar, ou seja, provocar a máquina estatal, o Estado, né, para que ele possa ter esse direito fundamental que reflete, obviamente, né, a integridade do direito humano à vida e à vida com qualidade. Mas a provocação que eu gostaria de deixar ao professor Marcelo Lima e ao professor Tales, né, em sede aqui da fala dos dois, diz respeito, coincidentemente ou não, a uma característica que se percebe até na jurisdição constitucional brasileira com relação ao desfecho de alguns casos difíceis, complexos, estruturais, como o professor Marcelo Pereira tanto gosta de estudar e de dedilhar, que são, como, por exemplo, a DPF, que trata do nosso sistema prisional, e a DPF, infelizmente, né, casuisticamente na nossa data, a DPF 635, que ficou institucionalizada como a DPF, que limita as ações das forças policiais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, que reverbera, né, nos limites institucionais e formais para outras atuações. Por quê? Porque nesses 2 casos, professor Marcelo e professor Tales, não foi nem a bricolagem hermenêutica que o professor Marcelo mencionou, ou seja, não foi nem o arranjo, o hibridismo, a confusão hermenêutica que se faz que resolveu esses 2 casos. Nesses 2 casos, o que surge como um movimento, eu não diria alternativo, mas reacionário a essa certa inatividade das instituições, que é algum nível de consensualismo ou consensualidade, para dar uma solução nos 2 casos, né, a DPF do sistema penitenciário foi uma DPF que foi proposta em que se reconhece um estado de coisas inconstitucional, né, uma demanda, uma violação maciça, irmão Jardelino, de direitos humanos e direitos fundamentais, e a solução desse caso, pasmem, não foi um acórdão impositivo com bricolagem, composição de um ou de outro. Foi o reconhecimento, foi primeiro uma chamada a esses atores que apresentaram um plano de ação, um ato de gestão, que apresentaram um plano de ação que foi referendado depois com alguns ajustes, né, com itens de fiscalização, com itens de validação pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, na DPF 635, proposta em âmbito da nossa pandemia, em 2020, num cenário mais crítico, de menos circulação de pessoas, a solução, a decisão do STF, muito embora se divulgue na imprensa dessa forma, também não foi uma solução de julgamento. Mais uma vez, chega-se à percepção, à conclusão, de que o Supremo está chegando a uma incapacidade, inclusive, de julgamento, que ele convoca os atores envolvidos, e isso tem muito relevo do que o professor Tales falou, a ética do exercício da cidadania de participar de um ato desse.
a ética dos representantes do Executivo Nacional e agora, nesse caso da DPF 635, que a decisão foi em maio, junho, se não me falha a memória, do Executivo Estadual e dos demais atores que apresentaram mais uma vez um plano de ação, ou seja, a solução veio dos próprios atores envolvidos no conflito. A solução não veio de uma decisão fundamentada do STF, nem por um voto, nem pelos 11 votos dos ministros. A decisão, ela tem a formalização de um acórdão do STF, mas que referenda uma proposta que poderia ter sido feita e poderia ter sido trabalhada no âmbito da administração pública, professor Marcelo, que o senhor tão bem conhece, professor Marcelo Lima. Ou seja, a administração pública federal tinha e tem todas as condições de, eticamente, propor uma solução que foi proposta no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E no âmbito do Rio de Janeiro, a Secretaria da pasta competente, da Segurança Pública ou das polícias, poderia também ter muito antes proposto soluções com a participação colaborativa do Ministério Público, com a participação colaborativa de outros órgãos de polícia científica, com o acréscimo de algo que tem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje. No plano de ação da DPF 635, foi sugerido e homologado, inclusive, um acréscimo do atendimento psicológico, do efeito vicário dos servidores que participam dessas atividades. Ou seja, a preocupação humana com a saúde mental dos servidores que atuam nessas operações. Policiais, fiscais. Ou seja, nada disso veio, e essa é a provocação, professor Marcelo, nada disso veio de decisões de hermenêutica constitucional. Esses casos se consolidam com uma participação de um agente aparentemente externo, que é, no campo da democratização do processo, algo muito interessante a ser estudado. Ou seja, as próprias partes, né, utilizando uma denominação mais técnica do processo, as próprias partes envolvidas num conflito numa ação judicial levam ao seu órgão julgador uma solução, que é ajustada aqui ou ali, referendada e homologada, como se fosse a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria muito de ouvir a posição do professor Marcelo Lima e do professor Tales, né, e dividir com todos aqui, no âmbito das nossas limitações de tempo e tudo mais, essa questão. Muito obrigado e devolvo aqui a palavra ao professor Marcelo Pereira de Almeida ou a professora Tatiana. Professor Adriano, parabéns pelas suas provocações. Então, vou passar para o professor Marcelo Lima, para refazer a resposta, e depois o professor Tales a seguir. Agradeço aí a provocação, Adriano, e parece que tanto o meu posicionamento quanto o do professor Tales seguem mais ou menos um direcionamento comum. A gente parece enxergar anomalias semelhantes. Você fez referência ao estado de coisas inconstitucional, que é um instituto que acabou sendo formulado pela Corte Constitucional da Colômbia nos anos 90, especialmente nos casos, no caso das prisões, né? Também parecido aqui. E, normalmente, e aí, seguindo mais ou menos a tua lógica, ela designa uma situação também estrutural de violação massiva. Normalmente, eles falam até de reiterada e generalizada de direitos fundamentais, né? Causada, eventualmente, por ações e, às vezes, omissões persistentes do Estado que dificilmente se resolvem pelos meios tradicionais, né? Por meio de decisões. Na verdade, no fundo, e concordando com o que o professor Adriano fala, ele representa muito mais um diagnóstico constitucional do que necessariamente uma decisão, embora levado erroneamente, talvez erroneamente, à corte judicial, né, ou às cortes judiciais, esse tipo de problema. O reconhecimento judicial de que um conjunto de práticas, normas ou até políticas públicas cria um estado permanente de inconstitucionalidade, e isso exige respostas estruturais e, digamos, administrativas, interinstitucionais,
ela por si só demonstra o nível de complexidade com que nós estamos nos relacionando. Então, nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala em democracia e esses papéis atípicos que o STF e que o Poder Judiciário vem cumprindo, no fundo, professor Adriano, e certamente eu gosto sempre das provocações, acho que elas são muito boas, eu participo em algumas bancas com o professor Adriano, bancas de doutorado e mestrado, e normalmente nós temos muita oportunidade, de às vezes, discutirmos a posteriori alguma das suas provocações. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, e isso vem sendo discutido enormemente dentro do desenho institucional brasileiro, ele vem ultrapassando, ou no mínimo, vem havendo um redesenho das instituições no Brasil, de forma que o Supremo Tribunal Federal e as outras demais instituições vêm sendo redesenhadas e não vêm cumprindo aquele papel que, efetivamente, está razoavelmente dividido na estrutura de um Estado democrático de direito. Talvez até seja o caso de falarmos de uma bricolagem também, né, nesse sentido, porque se a gente parar para pensar o que representa, eu não critico a bricolagem por si só, mas certamente a bricolagem é a ausência de critérios claros, ela normalmente é intuitiva, ou seja, adaptativa, ela apresenta criatividade, mas principalmente riscos de arbitrariedade. Então, é exatamente esse déficit epistêmico que a gente observa também no processo de estruturação, e hoje eu estou muito epistêmico porque, na verdade, eu estou preocupado fortemente também de nós pensarmos aqui quais são os critérios, quais são as regras que a gente tem que seguir. E se a ausência de regras virou a regra. Esse é o problema. É se nós somos uma república bricolé e que resolvemos a todo momento, e vejam que eu não fui muito crítico na minha fala, procurei manter um estágio efetivamente de tentativa de equilíbrio na fala, porque há determinadas situações, porque eu entendo que a técnica bricolé, ela não, por si só, ela não é má, mas da forma como nós temos invertido os padrões institucionais e os padrões e os papéis institucionais, faz com que, e aí já encerrando, para que a gente não se estenda demais, para que nós tenhamos e aí eu acho felicíssima, desculpe, abrir outro entre vírgulas, para dizer que foi felicíssimo o nome porque aqui a gente está falando de democracia, direitos humanos e crises institucionais. E essa fala e essa sua pergunta abrange todos, inclusive com os acontecimentos do dia de hoje e de ontem. No fundo, essa ausência de delimitação e de desenho institucional faz com que hoje a população não acredite nem no poder executivo, nem nas práticas do poder legislativo, e o poder judiciário, que há 20 anos atrás possuía a esperança que viesse a ser um poder que viesse a trazer algumas alternativas, hoje também é um poder sem o processo de legitimidade. E vejam que quando eu falo legitimidade, eu não estou falando da legitimidade democrática de ser eleito, e efetivamente esse é um outro problema, ele não a possui, mas da legitimidade discursiva, da legitimidade racional nos seus processos e na sua forma de ser. Então, a crise institucional talvez seja, digamos assim, o sentido mais, digamos assim, sintético que nós poderíamos apresentar nessa fala eu diria que entre democracia e direitos fundamentais, nós, no fundo, temos o que nós temos mesmo, é uma grande crise institucional. Obrigado, professor Adriano, até para poder fazer por poder, mais uma vez, nós podermos ter essa fala aqui. Obrigado, e devolvo a palavra. Aliás, devolvo para a professora Tatiana. Obrigada. Professor Tales, agora a sua resposta. Obrigado, professor Adriano,
pelas provocações, né? Esse é um grande, esse talvez seja o principal problema, né, em relação a essa questão, porque a minha teoria é que o próprio judiciário, né, a necessidade de solucionar essas questões, entregando aos atores, os próprios atores que atuam nessas questões, não decorre nem de uma vontade de que seja realmente solucionado por meio da consensualidade. Na verdade, é que o próprio judiciário já reconhece que ele já não consegue trazer determinadas soluções. E aí se deposita isso para os atores, e esse cenário se agrava, principalmente quando a gente fala em políticas públicas, especialmente no que a gente falou sobre o sistema prisional, né? E eu acredito, isso é até o direcionamento da minha pesquisa do doutorado, que determinadas políticas, determinadas questões, né, sociológicas, elas envolvem há questões sociológicas, outros atores, interesses políticos, econômicos, que impedem que determinadas políticas públicas sejam, de fato, implementadas, principalmente quando a gente fala dessas questões relacionadas ao sistema prisional e quando a gente acaba intercomunicando políticas públicas. Por exemplo, a gente falou do sistema prisional, e aí o que, por exemplo, é o meu objeto de estudo, a política pública de saúde mental. E aí a gente tem questões que são interligadas, como, por exemplo, quando o CNJ determina que determinadas pessoas do sistema prisional que estão cumprindo determinadas penas ou medidas de segurança sejam absorvidas pelo sistema psicossocial, do aparelho psicossocial do município. Então, essa questão se agrava mais ainda. Então, a questão é que quando a gente deposita isso para os próprios atores trazem o seu plano de ação, trazem a sua solução e eles próprios descumprem os seus próprios planos de ação. Então, a pergunta é onde a gente vai parar, né? O cenário de crise que um entrega no colo do outro e se espera que a solução venha. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada, professor Tales. Então, eu vou passar para o professor Marcelo. Professor Marcelo Almeida, desculpa, professor Marcelo Lima. E eu já vou aproveitar e compartilhar o link de presença, tá? Por favor, quem precisar colocar, basta preencher o link. E quem não tem matrícula da faculdade, não tem problema, basta deixar em branco. Professor Marcelo? Sim, queria parabenizar os palestrantes, né, pelas intervenções, pelas comunicações, foram excelentes. Né, e essa é a grande questão que a gente vive hoje, do seu ponto de vista de democracia, né, direitos humanos e crises institucionais. E nós temos alguns paradoxos, né, pelo que me parece, temos alguns paradoxos. Primeiro, essa bricolagem, ela não é por falta de regra, talvez, né, porque, na realidade, nós temos, até me parece, uma inflação legislativa, né? Estamos ultrapassando 15 mil leis federais. O problema é que não se interpreta adequadamente, falta uma carga epistêmica adequada para o intérprete, para que ele realmente faça a interpretação adequada do ordenamento jurídico, né? As instituições, elas não cumprem suas funções constitucionais. Uma ultrapassa as barreiras constitucionais da outra, né? A gente estava falando hoje de manhã do CNJ, por exemplo, né, que cria uma série de normas, normas que não têm um grau de legitimidade para serem criadas, né, e, ao mesmo tempo, tem uma força normativa muito intensa. Então, isso é um paradoxo. E, por outro lado, a própria agenda constitucional de efetivação de direitos humanos também é suplantada. E isso gera aquilo que o professor Adriano destacou, da distorção da judicialização excessiva, né? Então, é uma distorção a pessoa ter que judicializar para ter acesso à saúde. É uma distorção a pessoa ter que judicializar para ter acesso à educação. Aí a gente tem uma intervenção do Poder Judiciário na seara de outras instituições, o que gera esse esticar de corda, né? Então, temos que dar uma carga mais epistêmica, realmente,
na interpretação mesmo do direito. Então, por isso que esse resgate aos fundamentos, né, na interpretação são necessários. Estamos vivendo um raso e restrito pragmatismo a partir do realismo jurídico. Então, estamos vivendo o realismo jurídico, né? Tudo pode, né, um excesso normativo que não regula, e as instituições não respeitando as barreiras constitucionais e as funções constitucionais estabelecidas para cada uma delas, muito claramente no texto, né? Então, isso gera essa grande, né, distorção, né, na efetivação dos direitos humanos, né? E essa fragilidade realmente ela traz muitos prejuízos, como a gente tem observado, né? Prejuízos reais, né? Prejuízos reais, né? Então, eu queria só fazer essa pequena consideração, porque são temas que chamam muita atenção e que parecem, né, que realmente são os pontos assim mais intensos, né, dessa nossa discussão sobre a efetivação de direitos humanos. Então, eu vou devolver a palavra à professora Tatiana para as suas considerações. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos pelas falas muito ricas, que fazem com que todos nós, né, passemos a nos questionar de uma série de situações. Eu trabalho na área criminal, então a DPF 347 é algo que é muito próxima a mim, né, com relação ao estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário. Obviamente que não tem como se resolver a inconstitucionalidade do sistema carcerário com superlotação, ausência de direitos, numa canetada, muito pelo contrário, né? Então, por isso que o CNJ, e aí volta o que o professor Marcelo falou, e hoje de manhã, né, junto com a PNUD, etc., fizeram o plano Pena Justa para tentar melhorar os estados de coisa inconstitucional, exatamente para tentar uma situação de consensualidade, né, entre os poderes, né, para tentar se resolver a situação do sistema carcerário. Em compensação, não combinam isso com o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo piora a situação do sistema carcerário, revogando direitos como a visita periódica à família, a saída temporária, né, restringe, dificulta a progressão de regime. Então, isso, obviamente, que só aumenta a quantidade de pessoas dentro do sistema carcerário, isso dificulta sair, é óbvio que continua, né, ele sendo inchado, então o sistema continua mantendo a desumanidade do tratamento do ser humano encarcerado. Então, é lógico que a gente, se não passasse todos os poderes a ter um mesmo tom de fala e ter uma política pública real, né, que não é feita na caneta, e é uma política de Estado e não uma política de governo, nós não teremos nunca condições de melhorar vários problemas que nós temos, como da saúde pública, acesso à educação, acabar com a inconstitucionalidade do sistema carcerário, e etc. Né? Então, assim, as discussões hoje foram extremamente ricas, e acho muito interessante que nós tenhamos conseguido fazer mesas, no caso aqui, painéis remotos, de manhã e de noite, onde a gente não se comunicou e as falas acabaram se somando. Isso é fantástico, exatamente porque nós estamos trabalhando exatamente isso, nós estamos na mesma linha, onde a gente tenta chegar no mesmo final, né? A mesma linha de chegada. E aí a gente tenta amarrar esses pontos, né? E aí todas as críticas que são feitas, e nós temos que trabalhar dentro do nosso sistema. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, por todas as suas falas, pelo seu tempo, disponibilidade. Professor Marcelo levantou a mão, então, por favor, professor Marcelo, pode falar. Não, só queria, assim, nessa fala final, né, depois vou passar para você de novo, queria agradecer ao empenho da coordenação do curso, né, a pessoa da professora Tatiana, professor André Miranda, né, nossos coordenadores, né, que fazem com que esse evento aconteça, a reitoria da Universidade Católica de Petrópolis, a coordenação do PPGD,
da Universidade Católica, do PPGD da Unesa, a coordenação da UF, a direção da UF, né, e do Programa de Pós-Graduação em Direito também, e todos os participantes, né, os professores da comissão científica, da comissão organizadora. Queria agradecer imensamente e trazer aqui um balanço final, né, dessa 8ª edição. Nós tivemos aproximadamente 130 trabalhos apresentados, né, nos 16 grupos de trabalho. Nós tivemos a oportunidade de fazer a publicação do nosso e-book com mais de 1.000 páginas do 7º seminário, produto do 7º seminário. Então, realmente, nós estamos conseguindo ampliar esse espaço, né, democratizar cada vez mais esse espaço, agradecer a todos os professores que contribuem com isso, a todos os alunos que contribuem, aos colegas das outras instituições parceiras, e nós estamos numa grande comunidade acadêmica, né? Esse seminário ele realmente traz essa característica nesse desenho de uma grande comunidade acadêmica, que a única bandeira que nós temos aqui é de busca por efetivação de direitos, né? Busca por reconhecimento de direitos, busca pelo aprimoramento do nosso ordenamento jurídico, né? Para que a gente possa, pelo menos, de alguma forma contribuir, colocar aí um tijolinho nesse grande desafio que nós temos diante desse quadro, né? E é muito simbólico, mais uma vez eu destaco isso, diante de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Em relação à banalização total do mal, né? A normalidade, né, da desumanidade. Então se normalizou a desumanidade. Então isso chama muita atenção. Professora Tatiana. Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Lima, que pediu, e depois para o professor Adriano. Muito rapidamente, tá, Marcelo? Desculpe. Muito rapidamente, Marcelo. Ano que vem, no 9º, trarei todos os meus meninos da graduação para participar desse evento. Achei belíssimo hoje, eu estava observando as mesas. Conte comigo, porque semestre que vem a gente vai estar juntos aqui, certamente eu já na posição de quem, na verdade, coordena um grupo de jovens pesquisadores. Tá? Eu te parabenizo muito pela iniciativa, parabenizo a instituição, no nome da professora Tatiana, e agradeço mais uma vez a oportunidade, mas principalmente já me comprometo semestre que vem, ou ano que vem, a estar aqui nesse evento com os meus pupilos. Tá bom, Marcelo? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, gente. E passo a palavra à professora Tatiana. Professor Adriano, por favor. Professora Tatiana, professor Marcelo, irmão Jardelino, não sei se ainda se encontra aqui, mas eu queria agradecer, dizer que não é usar a palavra privilégio, não, mas é uma satisfação pessoal e profissional contar com esse espaço, com a humanidade que nós temos nessa instituição e com a parceria das instituições que nos apoiam nesse evento, em realizar esses eventos. Em eventos como esse, como o GTs, a professora Tatiana falou bem, na parte da tarde. Até os trabalhos combinavam muito bem entre si, né, com as falas. Aconteceu isso de uma maneira involuntária, entre aspas, o que demonstra o acerto da coordenação do professor Marcelo, dessa luta dele, da professora Tatiana, do professor André, de estabelecer esse contato. Eu sou muito feliz por poder participar desse evento. Eu agradeço muito a atividade e a experiência profissional que vocês têm, dividem com a gente, e permite que a gente possa também agregar como nós. Queria saudar também a professora Gabriela Silveira, minha colega aqui, mediadora desse painel, agradecer pela participação, e deixar um último comentário. A gente, às vezes, foca e fala, e até pela historicidade recente nossa, na questão do acesso à democracia por um viés de participação, de cidadania, muito focado no voto, né, na vida política. Claro, isso tudo é muito importante, mas talvez esse campo de maior protagonismo dos próprios envolvidos, como o professor Tales mencionou, de uma cidadania do próprio envolvido no conflito,
se vê parte integrante da solução desse conflito, é também um respiro democrático, e talvez seja, professor Marcelo, aí vale para os dois Marcelos, né? Eu pensei mais no Marcelo Lima, mas como sugestivo ao professor Marcelo Pereira, um destaque a esse, digamos, talvez esse renascimento de cidadania que a gente tem no campo do acesso à justiça, que talvez fosse impensável há poucas décadas a gente ter um protagonismo tão grande possível das partes envolvidas nos seus conflitos, na solução desses conflitos, por tudo que os senhores e senhoras aqui hoje falaram. Talvez fique uma pequena deixa, uma dica da gente pensar que espaço é esse de exercício de cidadania que agora vem pelo campo do direito do acesso à justiça e que talvez seja uma maneira de se dar uma certa legitimidade participativa a esse campo da justiça e do judiciário que é tão carente formalmente, materialmente de democracia. Muito obrigado e devolvo a palavra. Professor André Miranda, nosso coordenador adjunto. Tatiana, professor Marcelo, muito brevemente, só para registrar o orgulho que somar esforço, Marcelo, a essa proposta, e eu acho que muito do que nós perdemos e lamentamos hoje, principalmente naquilo que nós assistimos no Rio de Janeiro, se deve um pouco à nossa frouxidão e passividade também, né? Então, esse evento tem o compromisso de lembrar também que direitos humanos não foram construídos propriamente em livros. Direitos humanos demandaram sangue, demandaram nomes, demandaram conquistas que são e que foram obtidas na luta política e na luta do dia a dia. Então, que esse evento seja um evento de compromisso de todos nós com o fim dessa frouxidão, dessa passividade e com uma auditabilidade mesmo do poder público e de toda a prática social, que nos cabe como juristas, né? E também de uma exigência de uma espécie de compliance em todas essas práticas e de comprometimento solidário, porque esse evento é, sem dúvida, um evento de comprometimento de voz para o racismo de hoje, para o feminicídio de hoje, para a criminalização da pobreza de hoje, para a xenofobia de hoje, para problemas que nos tangenciam cada vez mais, nos assolam cada vez mais, e que as nossas vozes devem enfatizar, devem trazer à tona e devem, sobretudo, empoderar, traduzindo a vulnerabilidade, respondendo à vulnerabilidade com o dever de cuidado. Então, é um espaço de luta que é um espaço de dar voz a quem precisa de voz, é um espaço de reconhecer que direitos humanos são uma construção de todo momento, de todo tempo, e que nós não podemos largar a mão desse cabo de guerra civilizatório e que nós estamos aqui para isso. Queria agradecer muito a possibilidade de participação. Não, mais alguém quer se pronunciar? Então, quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao professor Marcelo, tanto o professor Marcelo palestrante, o professor Tales, a professora Gabriela e o Adriano, os palestrantes de hoje, o professor Marcelo e o professor André, meus coordenadores adjuntos, sem os quais a gente não consegue colocar esse seminário para frente. Obviamente, eu quero agradecer muito a todos os coordenadores de GT, nós sabemos o trabalho que dá, então eu quero agradecer a todos vocês, porque nós somos realmente um corpo unido de professores, e sem essa união a gente não conseguiria o sucesso do seminário, ainda mais da forma como nós tivemos que fazer, mudar a chave de presencial para remoto, de um dia para o outro, e isso não foi uma coisa simples, e eu contei com a ajuda de todos vocês, e sabemos o quanto, e além, obviamente, todos os participantes, todos os alunos, então, assim, todos nós nos congraçamos para que a gente conseguisse o êxito, que, graças a Deus, foi o nosso evento. Eu estou muito feliz, muito até, assim, emocionada, porque a gente sabe o trabalho que deu, a gente fazer isso, e fica muito bom, é muito gratificante ver que deu certo, tá? Então, eu tenho certeza que o nosso 9º seminário vai ser um sucesso. Dia a dia a gente consegue mais parcerias, mais pessoas. Agradeço ao professor Marcelo Lima por, desde esse momento, dizer para trazer seus pupilos no ano que vem,
porque é exatamente esse o objetivo. Se a gente consegue fazer o aluno ser um pesquisador, nós transformamos ele num eterno estudioso e num eterno questionador. E porque quem estuda, ele não repete, ele questiona. E quem questiona, muda o nosso entorno. Só umas pessoas questionando a gente consegue mudar o mundo, né? Senão a gente se transforma no que a gente tem, uma quantidade enorme de pessoas que repetem o mesmo e a gente, dia a dia, a gente só patina, não sai do lugar. Então, por isso, o ensino é a transformação da sociedade, é por isso que todos nós estamos aqui nesse momento. Então, eu quero agradecer a todos mais uma vez, muito obrigada pela ajuda, pelo apoio, pela solidariedade e pela humanidade de todos vocês. A gente está aqui hoje em prol da educação e dos direitos humanos. Muito obrigada a todos e seguiremos lutando para que a gente consiga efetivar os direitos humanos, que é o objetivo do nosso seminário. Muito obrigada a todos. Boa noite. Um abraço, meus queridos, minhas queridas. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. A todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Muito obrigada. Tchau.